Olá, amigos! Hoje nós iremos trazer algumas abordagens da filosofia moderna em questões do Enem, com foco principalmente no iluminismo, ou esclarecimento, como bem explicita Kant, né? Então, assim, a filosofia moderna, ela se iniciou por volta do século XV até o século XVIII, com filósofos como Maquiavel, Rousseau, Voltaire, Diderot e Kant, né, óbvio. Então, assim, no texto de hoje, né, essa questão é uma questão de 2012, que traz outro texto, é um texto de Kant, um famoso, com a seguinte pergunta: o que é iluminismo? Ou o que é esclarecimento? O iluminismo foi um movimento literário, político e filosófico que visava combater o absolutismo, a igreja e a tradição. O que é iluminismo? As principais características do iluminismo estão expressas em conceitos como liberdade, igualdade, fraternidade, progresso e principalmente razão. Foi a partir do conceito de razão e do caráter singular da racionalidade humana que o iluminismo estruturou-se. Para os filósofos e representantes dessa corrente de pensamento, como Kant, Rousseau, Voltaire, Diderot, o progresso humano devia sua realização, sobretudo, ao desenvolvimento das faculdades intelectuais do homem. As luzes da razão esclareciam ou iluminavam o destino da humanidade. Entretanto, mesmo com essa singularidade de pensamento, os iluministas, nem todos os iluministas ajustavam-se às ideias de progresso. Entre os iluministas de expressão anglo-saxã, como Burke, discordavam frontalmente dos filósofos franceses, em especial Rousseau. Além desse ponto, né, a gente pode também citar a importância do iluminismo para as repercussões políticas, como as ideias que se produziram em toda a Europa, como a Revolução Francesa e o despotismo esclarecido, né, que vigorou principalmente em algumas potências europeias, como a Áustria e a Rússia de Catarina a Grande. O iluminismo ele iniciou-se com Maquiavel, quando produziu sua obra O Príncipe, né? E digamos que foi até o final do século XVIII, né? Com Hegel, né? E Kant escreveu um texto, né? No qual a gente vai se basear aqui, né, nesse vídeo, que é o que é esclarecimento, ou o que é um iluminismo. A filosofia iluminista, que foi pensada no decorrer desses séculos e posta em prática com maior força no século XVIII, tinha como princípio a ênfase do uso da racionalidade humana, como a gente já tinha falado anteriormente, né? O iluminismo ele é uma filosofia antropocêntrica, se contrapondo à filosofia teocêntrica, que foi aquela que vigorou durante a Idade Média. Por isso o iluminismo. Por quê? Porque a Idade Média era a Idade das Trevas, aí vem o iluminismo, né, na filosofia moderna, que é a claridade das ideias. Para tanto, a gente vai fazer a análise da seguinte questão: esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, do qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento. Sem a direção de outro indivíduo, o homem é o próprio culpado dessa menoridade. Se a causa dela não se encontra na falta do entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo, sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento? Tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de já muitos os libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, sendo empregado por Kant, representa a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade, o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas, a imposição de verdades matemáticas como caráter objetivo de forma heterônoma, a compreensão de verdades religiosas que libertem o homem da falta de entendimento, a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão.
A questão está estruturada a partir de um trecho, como a gente tinha falado, de uma resposta que Kant deu ao questionamento que é esclarecimento, ou o que é iluminismo, feito por um jornal alemão do século XVIII. O que é iluminismo para Kant? Para Kant, o iluminismo é a saída do homem de sua menoridade intelectual, da qual ele mesmo é o responsável. Portanto, o projeto do iluminismo funda-se na emancipação do ser humano, ou seja, no reconhecimento da sua capacidade de pensar, de se decidir por si mesmo. Quem se entende por menoridade é a incapacidade do homem de servir-se de seu entendimento, de seu pensamento, sem ser dirigido por outras pessoas, por tutores ou conselheiros. O iluminismo ele idealizou o ser humano livre, dotado de autodeterminação e responsável pelos seus atos. A autonomia do indivíduo frente a todos os poderes, poder real, frente ao absolutismo, poder divino, frente à igreja. O homem emancipado, homem político, homem cidadãos. Portanto, no que diz respeito a essa questão, a alternativa A é a única que aponta para essa busca de autonomia através do processo de passagem da menoridade para a maioridade do homem. Por isso está correta. Ou seja, sapere aude, ousar pensar, emancipe-se. Essa é a grande ideia do iluminismo. Podemos finalizar dizendo que o iluminismo ele nunca teve um conceito tão contemporâneo como ele tem agora, principalmente frente a esse momento que estamos vivendo, momento de pandemia, né? Em que a gente vê que existe sim, mesmo com um mundo civilizado, regido pelas luzes, pelas ideias de emancipação, por aqui ainda existe sim, né, as trevas, né? Em frente à grande parcela da população que é segregada, né? E também frente até mesmo à questão das ideologias, né? Que nesse momento não era para existir ideologia, mas existe. Tem que acreditar no vírus e tem que não acredita no vírus, né? Então isso também faz parte do conceito do iluminismo, que o iluminismo ele surgiu depois da Idade Média, Idade das Trevas, que depois veio o século das luzes. E esperemos que esse século também seja o século da luz.